dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Karina Andrade e você está conectado no Pode Pensar, esse programa que foi criado para poder auxiliar você a conduzir sua vida, a tirar todas as dúvidas com relação ao pensamento. E hoje nós estamos aqui com a Cidinha Silveira, que esse programa é dela. Eu estou aqui somente como uma coadjuvante, né, pela Cidinha, para a gente poder falar de um tema muito polêmico. Hoje nós vamos falar sobre crença limitante. O que está te sabotando? Né, Cidinha? Isso aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou olá para você que está aqui mais uma vez, né? Nesse episódio que a gente está aí trabalhando do Pode Pensar. Ou seja, são sempre temas para você poder estar refletindo. E agradecer, né, aqui a Lume Produções, né? A André e a Karina, que estão sempre aqui no suporte desse processo. E uma coisa que é interessante, né, Karina, e você que está aí do outro lado também, é você se perguntar no seguinte: você já sentiu que parece que tem hora que as coisas não avançam? Você patina, patina e não sai do lugar? Parece que tem algo invisível por trás de tudo isso? Então a questão não é externa, a questão está que dentro de você, na verdade, nesse processo. A gente tem que lembrar disso. As coisas é sempre dentro e a gente às vezes quer encontrar fora. Então imagine, por exemplo, que lá desde pequeno você ouviu, por exemplo, dinheiro é sujo. Tá? Ou então, para ganhar dinheiro é preciso trabalhar muito duro, como a gente viu os nossos pais, para que a gente pudesse conquistar alguma coisa, né? Então, o seguinte, por exemplo, na minha infância, minha mãe dizia muito, né? O dinheiro é sujo. E como que ela dizia isso? Toda vez que pegava no dinheiro era para lavar as mãos. E aí, quando eu ia para a biblioteca, né, fazer pesquisa, eu pegava em vários livros e não era o mesmo recado. Então, o que está por trás disso? Né? Uma Sim. crença, na verdade. O dinheiro passou de mão em mão, obviamente, tem, mas o livro também. Então, assim, dizer que quando eu falo que o dinheiro é sujo, eu vou afastando cada vez mais ele de mim nesse processo. E lembrar que dinheiro é uma energia. Sim. Né? Por isso que ele vai passar de mãos em mãos nesse processo. Então, esses cuidados que a gente precisa ter, né, de estar atento em crenças que estão ali muito veladas, né, e que vai, com certeza, reverberar o quê? Na nossa vida adulta. Na nossa questão profissional, na nossa questão financeira, né, nesse processo. Então, por isso que a gente precisa parar para poder refletir. Essa crença é realmente verdadeira? É. Né? Como é que a gente pode mudar essa crença? Então, assim, para você que está aqui me vendo e tudo mais, pare para poder pensar e compartilhe com as pessoas também, para que elas possam rever, né, as suas crenças, que a gente não estou falando de crença religiosa, nós estamos falando de coisas que a gente acredita e que muitas vezes vão nos sabotar, vão nos bloquear diante daquilo que a gente quer conquistar, Sim, né? certíssimo. Você falou sobre dinheiro. Eu sou do tipo de pessoa que pega em dinheiro, eu já quero lavar minha mão, já fico desesperada. Mas não somente no dinheiro, livro, qualquer coisa que alguém tocou, eu não sei o que que é isso que acontece comigo, mas eu tenho um negócio, eu fico engasturada. Ah, eu estive no ônibus, eu estive em algum lugar, eu não vejo a hora de chegar em algum lugar e lavar minha mão. Mas observa que, assim, por exemplo, chegar em casa do ônibus, né, da rua, é sempre correto, mas assim, observa nessa questão do lavar a mão sobre o dinheiro se não tem algo mais, É. tá? Uhum. Então, assim, são coisas para a gente poder refletir. Ou seja, a higienização a gente sempre precisa fazer, mas a gente precisa saber o que que não está velado ali por É, trás, verdade, tá? verdade. De considerar, Sim, sim. né? Falando sobre esse conteúdo, a gente escuta muitos coaches falando, né, sobre crença limitante. Eu, estudando ali marketing digital, nossa, todo mundo fala sobre isso. Na verdade, o que são as crenças limitantes? Então, são aqueles pensamentos que a gente tem sobre situações e que a gente acredita como sendo uma verdade. Então, vale lembrar que a gente já tratou aqui em outros temas, né, que a nossa mente não sabe distinguir o que é uma imaginação do que é uma verdade. Então, se eu penso em algo, né, que aquilo é como uma crença, na verdade, que eu passo a acreditar, aquilo se torna uma verdade, que muitas vezes vai ser inverdade. Então, são os pensamentos que a gente vai tendo como verdades absolutas e elas vão moldando a nossa forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas, como a gente encara a nossa realidade. Então, elas estão Sim. muito ligadas a isso. E o grande problema é que nem todas as crenças que a gente tem, elas são positivas. Muitas nossas crenças, elas são o quê? Negativas.
Então a gente vai ver exemplos aqui hoje relacionados a isso. E muitas pessoas que têm essas crenças limitantes, a gente fala as limitantes porque te limita em várias áreas da tua vida, Sim. né? Então, como você até chegou a comentar, né? Você citou um ponto de a mãe falar sobre o dinheiro. Existem outras coisas, vamos supor, não toma manga com leite. Esse Uhum. tipo de coisa também pode ser uma crença limitante? Sim, e ele saber que lá atrás, por exemplo, isso era muito usado com os escravos, né? Os exemplos que você dá, né? Não toma manga com leite porque vai ter diarreia, porque vai passar mal, não sei o quê. Na verdade, era para você economizar. Ou você tem outro. Você não pode fazer os dois. Então, obviamente que isso gerou uma crença e obviamente que a pessoa não vai fazer com receio dela passar mal. Sim, Né? E lembre que se é assim, onde que a gente adoece primeiro? Na nossa mente, a partir do nosso pensamento. sim. Às vezes nem isso não vai ser real, mas o fato de você ter ouvido vai te levar a isso. E, Superstições também? sim, Passar né? debaixo de escada? Tem essas coisas, né? Um gato preto, essas coisas Sim, todas, né? Eu gosto muito de brincar com essa história. Eu vou passar embaixo da escada, porque são crendices que vai tendo e a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Mas quando a gente fala dessas crenças limitantes, né, Karina, nós estamos falando de questões muito sérias. Por exemplo, pessoas que querem aprender uma nova língua. E aí ela pensa assim: eu não levo jeito para poder aprender inglês. Ou seja, ela está trazendo uma crença para ela. E por mais que ela vai entrar numa escola para aprender, ela vai ter enormes dificuldades. Por quê? Porque ela já acredita que ela não vai aprender. Ela ah, não leva sim. jeito. Então isso vai o quê? Travar ela nesse processo, Uhum. Isso também tá? pode ser considerado por falas, né? De falar assim, a minha Sim, mãe tem costume disso, a minha mãe dizia, o meu pai dizia. exatamente. Então, isso também eu acho que as pessoas são muito enraizadas nesse sentido, né? E aí vem numa questão, né, que você pode trazer assim, de onde vêm as nossas crenças? Onde elas começam? As nossas crenças estão ligadas lá desde a nossa infância, de coisas que a gente foi ouvindo o quê? Nos primeiros anos de vida. Então, o que que a gente vai ter aí? Que essa questão que a mãe disse, né, o dinheiro é sujo, porque também ela já ouviu isso, ela foi reproduzindo, né? A gente cansou de ouvir quando a gente pedia dinheiro para o pai ou para a mãe pra fazer alguma coisa, tá achando que dinheiro dá em árvore? É Né? verdade. Ah, quem nunca Isso, ouviu? nossa, quem nunca ouviu isso? Então, isso vai gerar medo, na verdade, inclusive de ganhar dinheiro. Então, a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Então, por exemplo, quantas vezes uma criança deve ter ouvido, principalmente os mais velhos, né? Eu não posso confiar em você, porque eu deleguei uma tarefa para você e você não fez. O que que isso cria? Uma desconfiança em você e nos outros. Então, você não se sente confiante. Então, por exemplo, você é uma decepção para mim. Quantas crianças não devem ter ouvido isso de um pai ou de uma mãe ou de um professor, alguma coisa assim? E é muito triste porque isso vai a criança vai trazendo para ela dizendo assim: "Eu nunca serei capaz de fazer tal coisa". E isso vai se perpetuando ao longo do tempo da vida, vai cristalizando tudo isso, né? Sim, Então a gente vai ter aquela história: eu preciso manter os pés atrás com você. Vem volta de novo na questão da confiança. Aquela sim. história: você tem que tirar notas altas. É a única tarefa que você tem. Quantas É. crianças, por exemplo, chegaram em casa, eu já ouvi várias histórias, né? Que a questão da matemática, né? Que é o grande problema, né? A criança chega feliz que tirou uma nota 8. O pai, tipo assim, franze, né? O rosto, a fisionomia, e tipo assim, era para ser 10. Hum. Ou seja, isso vai gerando nessa criança que ela precisa sempre fazer mais, o perfeccionismo. Então ela vai ter medo de arriscar. Não vai fazer porque nunca vai estar bom. É. E a gente tem que lembrar que o feito é mais do que perfeito. Né? Eu costumo brincar que o perfeccionismo, né, o perfeito, ele foi sepultado há milênios, ele não existe. Nós somos seres imperfeitos. É. Hoje eu posso fazer muito bem. Amanhã eu posso fazer melhor que hoje. Semana que vem, melhor do que essa semana. Porque é um processo. Né? Então, esses cuidados nós precisamos ter. Por isso que eu falo que com criança, cuidado com o que você fala, porque você pode estar cristalizando ali. É. Criança ouviu, por exemplo, pequena, que ela tem que ser boazinha, o pai trabalhou tanto, tá cansada, não sei o quê. Adulta, o que que ela vai ter com ela? Eu preciso agradar as pessoas para ser aceita, É, para sim. poder pertencer aos grupos, entendeu? Sim, ser condescendente com tudo, não tenho voz, não posso falar nada, né? Exatamente. Eu sei muito bem porque eu vivi uma vida assim. Eu Uhum, vivi uma vida assim.
Ah, seu pai tá cochilando, sabe? Opressão total, sabe? Aquela É, coisa. né? Não é fácil. Você vê que tá bem muito mais enraizado do que a gente imagina, né? Sim. E nós estamos falando do campo da infância, né? Ali do É, familiar, a questão da escola, mas a gente tem também das nossas experiências passadas, né? Em relação a um relacionamento, que você pode acreditar que ninguém nunca vai gostar de mim, ou então teve uma grande decepção, um relacionamento, não foi legal e tipo, isso vai te marcar. sim, E a gente tem a própria questão também externa, né? Que é a questão dos meios de comunicação, que a gente fala que é da mídia, o quarto poder, né? Que sim. muitas vezes faz um desserviço. Por exemplo, pregar que você tem que trabalhar duro para que você, de fato, Conquiste. conquiste o sucesso. Né? E aí isso vai contra, inclusive, a teoria de Pareto, né? Que é você trabalhar 20 para você ter resultado de 80. Olha isso, Que né? nossa. Então, é importante a gente lembrar dessas questões para que a gente tome bastante cuidado. Então, é a gente pensar com que frequência eu ouvi essas questões lá na minha infância e como que isso está impactando a minha vida hoje. Então, é Entendi. refletir sobre isso. Tá, eu tive essa experiência lá atrás, mas hoje eu sou uma pessoa adulta. Como que eu lido com tudo isso? Uhum. Fundamental que a É gente uma lembre quebra disso. de padrão, né? Porque aquela Sim, coisa, né? Dentro daquela casa antiga que você vivia lá, nós acreditamos assim, mas se você criou, já fez a sua vida, você que vai ditar dentro da tua casa. Nessa casa aqui, nós acreditamos de tal forma, né? sim. Você fazer uma quebra, né? De um ciclo, né? De paradigmas, né? É, Imagine uma criança que vem num seio que familiar, que ela tá sempre incentivada. Às vezes ela pode dizer assim, eu não consigo, mas aí os pais dizem, lógico que você consegue. E estimula ela. Por exemplo, a criança tem isso nato. A criança começar a andar, o que que ela faz? Ela tem medo, ela fica insegura, ela cai, mas ela levanta. Imagine se um pai ou uma mãe começa a colocar medos, inseguranças, crenças nela. Ela não vai. Agora, se você vai, você consegue, você é capaz, você, sim. ó, aqui, eu tô aqui. Aham, Então, isso vai dando o quê? Segurança. E ela vai criando crenças fortalecedoras dentro dela, sim, sim. Tem tá? pessoas que têm mais facilidade de ser incentivada, que nem você falou, e eu penso muito na minha pequena, né, na Milena. Ela não sabia nadar e o fato do pai dela deixar ela com confiança, ela Isso. destrinchou, ela consegue. E ela bate no peito e fala: Meu pai falou que eu consigo. Quando meu pai chega aqui e fala: Cuidado, cuidado lá no fundo. Meu pai falou que tá tudo bem. Existem pessoas que se blindam disso, mas tem as pessoas que são relutantes ainda por conta de um. Por mais que tenha alguém assim que está auxiliando, mas por conta de um passado, não consegue. Sim, porque aí você é aquilo que a gente vai ver, né? Se você precisa trabalhar internamente com você. Até que ponto isso é verdade? É real, né? Sim, Quantas experiências eu passei e isso eu superei, né? Porque assim, você vai ter confrontos com você mesmo. Então, às vezes, você vai se agarrar numa crença limitante de que você não é capaz, quando, na verdade, você tem já outras experiências relacionadas àquilo que você já conseguiu. Então, ou seja, você desmente aquilo para você mesmo também. fato. É Entende? fato. Né? É. Quais são os tipos de crenças limitantes que existem? A gente tem três categorias, né? Uma delas é sobre nós mesmos, né? Que é, por exemplo, a gente pensar, eu não sou boa o suficiente. Essa é famosa principalmente para a questão das mulheres, né? Sim, Quando vão assim, aventurar, não, se decide, né? Empreender, ser uma empresária, ela sempre acredita que ela precisa mais. Então, às vezes, eu brinco que ela tem uma obesidade intelectual, que é aquela história de preciso estudar, 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 porque eu não sou boa o suficiente, eu preciso estar no ápice. sim, Então, a gente tem muito disso. A gente tem a questão de quem é tímido demais em relação à questão do público. Então, assim, imagine estar num palco, né? E você é o holofote, o quanto que isso gera para você ali de instabilidade nesse processo. Então, são coisas que a gente vai ter conosco. Por exemplo, se eu olhar do ponto de vista lá dos meus 15 anos, 16, eu era muito tímida. Ficava ali numa clausura, na verdade. E eu lembro que alguém disse, a gente precisa investir nessa menina porque ela tem um futuro tremendo, assim, de contribuição. E eu olhava assim, mas como, né? Esse ser que não abre a boca. E olha só, né? uhum, Então, tudo vai daquilo que a gente vai percebendo de pessoas que também traz novas crenças pra gente,
né? Que vai fazendo Sim. com que a gente repense em tudo isso. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter. E esse cuidado, eu não sou boa o suficiente, eu não sou merecedora, eu não sou capaz. Muito cuidado com esses eu sou, né? Dessas crenças que você vai gerando, porque isso tem uma força tão grande dentro de você que a gente não tem noção do Sim. que isso pode nos causar nesse processo. E aí a gente tem sobre os outros, né? Quando, por exemplo, muitas pessoas têm medo do julgamento, da crítica. Aham. Então, por exemplo, tem gente que vai ter que ir para rede social. Imagina, se eu for, o povo vai falar um monte, e como que vai ser? Então, o medo de ser julgado, o medo de ser exposto. Sim. E a gente tem que entender que muitas vezes esse medo de ser exposto e das pessoas, muitas vezes quem for fazer isso também tem ali o quê? A sua insegurança. E eu tô projetando para você aquilo que é meu. E eu costumo brincar com as pessoas o seguinte: fecha sua tampa de lixo. Porque às vezes você vai pegar o lixo de outro que não é seu. Aquilo não te pertence. Então a gente tem uma dessas crenças que é ligada a essa questão de terceiros, né, que está relacionado para a gente. A gente tem aquela de que as pessoas não vão me apoiar, ou seja, eu vou estar sempre sozinha, eu não tenho suporte, não tem ninguém disposto a me ajudar, o que não é verdade, né? Porque cada vez que você vai fazer algo, você sempre vai encontrar pessoas que vai estar ali para poder te dar apoio. E tem essa questão que assim, os outros vão sempre querer me criticar. É. Ou seja, é a crença de que todo retorno vai ser negativo, que nunca vai ter nada positivo. E a gente tem que saber que nada na primeira vez vai ser lindo, maravilhoso. Mas eu posso contar, por exemplo, domingo mesmo tive uma experiência com um amigo que eu falei para ele: você tem condições de palestrar? E tem um vozeirão, né, de radialista, não sei o quê. Aí eu falei: olha, vamos lá, a gente tá junto, certo? Você vai estar lá na frente, eu tô do lado, se precisar a gente vai. Sim. E quando terminou, eu falei: foi. E eu perguntei, o pessoal, foi muito bom, Ai, que né? legal. Então, assim, é essa coisa da gente se expor, da gente também experimentar nesse processo. Então, essa questão do outro, né, interfere muito na nossa vida. E a gente tem muito essa coisa de que, assim, as pessoas não são confiáveis. Ou seja, já viveu inúmeras experiências, talvez, de traições na vida, né? A gente, Sim. às vezes, fala só do lado afetivo, mas a gente tem de amizades, a gente tem de Sim. trabalho, a gente tem várias situações. Ou seja, é uma desconfiança generalizada. Lembra que lá atrás o pai ou a mãe disse: eu não posso confiar em você? Aham. Olha só. Estou replicando, né? Eu vou repetindo esse padrão, na verdade, no Uhum. meu dia a dia. Então, essas questões que a gente tem, e a gente tem esse receio de que também eu posso ser abandonada pelas pessoas. Então, é uma carência, são os nossos comportamentos de carência que a gente vai tendo e que a gente vai deixando de fazer. E tudo isso vai te limitando, impedindo você de fazer conexões, né, com pessoas, com trabalho, com oportunidades que aparecem na tua vida. Sim, sim. E na verdade eu acho que quem se cala, né? Quem não se manifesta, porque tem muita gente com potencial Sim. muito grande, né? E que nem você, Cidinha, é uma pessoa que você já tá aí no YouTube, tá aqui nesse canal, né? Nesse Pode Pensar, você tá fazendo com que as pessoas sejam curadas através de coisas que também você já teve que ressignificar, né? Muito. Já teve que ressignificar. Então, é uma coisa que eu procuro também fazer. Eu tenho aí diversos canais que eu falo, meu Deus, eu não posso deixar de falar, sabe? Não posso deixar parado. Eu preciso me manifestar, porque tem tanta gente fazendo coisa de à torta e à direita, né? De qualquer forma, né? Tanta gente falando tanta balela e tem tanta gente precisando ser curada. E por mais que a gente possa ter essas travas, o que vão falar de mim? O que vão pensar? Falar, que pense, deixe que diga, que pense, que falem. Não é verdade? É É. basicamente isso que a música costuma, né, dizer. E aí é interessante, né, isso que você tá falando, Karina. Primeiro de exemplo, eu fico vendo o meu primeiro vídeo que eu gravei. Nossa, eu falo assim, gente do céu. Mas assim, tudo tem que ter uma primeira vez. Sim, Como diz a minha mentora hoje, né? Ela diz assim, gente, tudo é treino, 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 técnica, para que você tenha o quê? Performance. A gente vê, por exemplo, os atletas para uma Olimpíada, são 4 anos treinando para questões de segundos. Numa piscina, né? Ali na questão da ginástica rítmica que você vai ter, numa quadra, ou seja, são 4 anos de treino. Então a nossa vida é de treino. é.
E com isso a gente vai desmistificando, né, um outro tipo, que é assim, o mundo é perigoso. Olha o que eu vou criando, né, em torno. Quem disse que o mundo é perigoso? Ou seja, que ele é repleto de ameaças. Ou seja, é uma crença que, na verdade, eu tenho sobre o mundo. E que o mundo não é. E tudo isso vai gerar o que é uma ansiedade, um medo, uma insegurança de que eu não arrisque, Sim. né? Ou então aquela questão assim, nada acontece por acaso. Uhum. Né? Eu não tenho controle sobre a minha vida. E aí eu pergunto, você tem conseguido controlar a sua mente? Porque começa pelos seus pensamentos. Então, pare de colocar para fora e olha para dentro. É o tempo todo, é isso que a gente precisa fazer, né? Sim. Ah, o mundo é injusto comigo, é só para quem é privilegiado, é só para quem, na verdade, nasceu virado para o sol. Então, é tudo para ele. Quem disse? Olha bem para a abundância da terra que nós temos, a abundância do universo. Ou seja, tudo está em mim. É verdade. Tudo está em mim. Aham. Se eu tenho essas novas crenças de que eu sou capaz, que eu sou merecedora, que eu sou abundante, que eu sou próspera, isso vai acontecer. Mas se eu tô cavando só o outro lado, é obviamente que o quê? Eu vou viver na escassez, É. na falta o tempo todo, porque sou eu que estou alimentando isso no Aham. meu dia a dia, Sim, sim. Como a né? gente está nessa linha aí sobre a responsabilidade, quais são os danos que a crença limitante pode causar na vida pessoal e profissional de uma pessoa? Tá muito ligado à nossa autoestima, né? Que é fundamental. Costumo dizer assim, no meu processo que eu faço de mentoria com as mulheres, eu sempre aplico um teste com elas de autoestima. São 50 questões que tem ali para que ela possa refletir, para que ela possa se ver, né? E lembrar que ninguém é 100% autoestima, mas quanto mais próximo a gente estiver, melhor, porque a gente se sente autoconfiante para realizar as coisas. Uma pessoa que está com uma autoestima de 85, 90%, ninguém para ela. É. Ela vai, simplesmente, ela tem objetivo, ela vai embora. Pode me... Não, eu consigo, eu sou capaz, eu faço, não sei o que e tudo mais. Então, isso é fundamental. Então, uma das coisas é trabalhar a essa autoestima para que a gente reforce cada vez mais a nossa autoconfiança. Né? Eu tô Sim. com uma experiência de uma pessoa que a gente trabalhou, inclusive, ontem isso, e aí ela, uma das coisas que ela percebeu é que já tem mudanças. E uma das coisas que ela tinha, eu não era boa o suficiente. Essa sensação de que sempre mais. Ou seja, um poder interno que ela está fazendo de revisão, de estar olhando, de exercício, que é o autoconhecimento, ela já está mudando isso sobre ela. Sim. Então, é fundamental que a gente trabalhe isso. Porque se a gente tem uma baixa autoestima, a gente tem o quê? Muito medo de errar. E aí, esse é o medo de fracassar. E aí, a gente começa a se auto-sabotar. Né? Eu falo que a gente não precisa de inimigos, né? Como dizia o Dr. Augusto Cury. Nós somos Sim. nosso pior inimigo. Ah, eu não consigo, eu não vou conseguir. Imagina, eu vou arriscar para quê? Como assim? Né? E aí a gente tem a questão do medo da exposição e do julgamento, que a gente colocou lá, né, lá atrás, que é muito grave, quer dizer, isso vai afetar a minha vida social e profissional, a relacionar com pessoas. E com certeza tudo isso afeta o quê? Oportunidades na nossa vida. Verdade. Né? Então, assim, é fundamental que eu tome muito cuidado com isso. E aquela história. Gente, árvore que dá fruto leva pedrada. Ixi, sempre. Sempre, meu Deus. O tempo todo. Pode ver, você vê uma mangueira linda com aquelas mangas. O que a criançada faz? O que qualquer um faz? Vai jogar uma pedra para poder cair a manga, para poder se deliciar com ela. E assim, por que você está levando essa questão de uma crítica a alguma coisa? Porque você está fazendo. É. Então, assim, quem não está fazendo, está olhando para você e com certeza está com uma ponta de inveja, talvez, ali por trás, porque você está tendo a coragem de se expor, Olha, tô sendo tocada aqui agora, meu Deus. não é? Então, assim, é essa coisa que a gente tem que ter, essa clareza. Eu tô fazendo. Então, eu tô me expondo, sim. Então, eu vou levar, obviamente. E aí, eu preciso parar e dizer assim, vale a pena? Dependendo de quem chega. Porque, assim, quem é seu amigo, sua amiga, ou quem considere, quer que seu trabalho melhore, olha, você pode melhorar isso, aconteceu essa coisa, tá ligado, não sei o quê. Ou seja, vem para construir. É. Uhum. Né? Agora, pessoas que estão, a gente vê muito isso na internet, né? Que vem para bater, tem a questão dos haters, não sei o quê. E aí a gente pergunta, e o que você tá fazendo?
Eu tô aqui fazendo, mas e você? O que que você tá fazendo? Então, essa é uma coisa para que a gente possa analisar. Eu acho que, na verdade, essas pessoas, não digo só haters, mas eu digo que hater pode ser até um robô lá que tá disparando É. alguma coisa, mas eu digo pessoas mesmo, ou na rede social, que não são haters, ou pessoalmente também, são pessoas sem expectativa, sem perspectiva. Uhum. Elas não temem onde elas vão chegar, elas não temem qual vai ser o final, né? Então, a gente que sabe para onde a gente vai, é melhor a gente andar direitinho e só fazer aquilo que Deus mandou, né? Sim. Usar nossos dons, nossos talentos. Se capacitar, né? Cada vez mais. É. A gente vai cometer erros? Vai. E tá tudo bem no processo, porque a gente vai aprender com eles. Você me fez lembrar de uma experiência quando eu tinha 22 anos. Foi a minha primeira viagem que eu fui para a Alemanha e eu fui fazer uma palestra. Estava lotado o salão. E aí tinha brasileiros. Quando eu terminei de fazer a fala, uma brasileira levantou fazendo grandes críticas e falando muito mal do Brasil. E aí eu fiquei assim, eu falei, na época eu não tinha a maturidade que tenho hoje, né, obviamente, né, as respostas seriam outras, com Aham. certeza, né. Por que você está criticando tanto se você já saiu do país e você está morando aqui? Por que você está incomodada? Não é? É a mesma coisa pessoas que estão em outro. Você já fez a sua escolha, você já se mudou, deixa que o Brasil siga a sua vida. Então não era para você estar aqui mesmo, É, tá? Então, mas tem gente que gosta, na verdade, desse incomodar, é verdade. né? É, E aí, nisso que a gente está falando também, que você trouxe, que tem assim, a questão da procrastinação, da autossabotagem. Com todas essas histórias, a gente acaba se afetando. A gente fica deixando para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, e isso nunca vai acontecer. uhum, Cada vez que eu vou adiando, eu vou me autossabotando. Pense em quanto tempo a gente está perdendo na nossa vida. E a nossa vida é curtíssima. Se a gente olhar do ponto de vista de quantas coisas a gente pode e deve fazer. Cada um que está nesse planeta tem uma missão e tem um propósito. E se cada um cuidar do seu quadrado, fazendo e fazendo bem feito, esse mundo é maravilhoso, ah, ó. né? Então a gente precisa cuidar. E a procrastinação, ela é uma grande armadilha, na verdade, onde a gente vai ficar preso, onde a gente vai impedir de que a gente cresça, de que a gente se desenvolva no nosso dia a dia. Então a gente precisa evitar tudo isso. E aquela história, né? O medo de fracassar ou o medo do sucesso. Hoje eu tenho muito mais clareza de dizer o seguinte: a gente tem muito mais medo do sucesso do que fracassar, porque a gente tem medo de dar certo. É. O que que eu vou fazer quando estiver lá, Exatamente. né? O que meus familiares, por exemplo, se eu dei certo numa questão financeira, mas meu pai e minha mãe vivem numa situação tão difícil, como assim? A gente se sente culpado. É. Eu Por ter preciso vencido, honrar. né, em um É. conceito, né? Quando, na verdade, você vai poder ajudar muito mais nesse processo. Você vai poder colaborar cada vez mais com estas pessoas no É. seu dia a dia. É a possibilidade de praticar a honra, né? Sim, de honrar, mas honrar É. agora de uma forma positiva. Sim, sim. Vocês fizeram o melhor com o que vocês tiveram. Agora eu vou fazer o meu melhor para poder contribuir com essa geração que fez o seu melhor. Vou honrar tudo isso, Sim, sim. né? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a crença limitante leva a gente para uma zona de conforto, né? E, na verdade, de paralisia, né? Paralisia. É. De paralisia, na verdade. E aí você fica reforçando isso o tempo todo e Uhum. você deixa de fazer. Você deixa de conquistar. É isso que ela acaba fazendo. Então, assim, uma grande questão que tem, assim, você já se sentiu paralisado por medo de falhar ou por medo de ser julgado? Isso vale para você poder você pensar aí do outro lado. Você já sentiu medo, né, essa paralisia de ser julgado, né, de estar sendo exposto nesse processo? Como que a procrastinação tem afetado o seu dia a dia? Quantas oportunidades você já perdeu por procrastinar a tua vida? É, Cidinha. Não Sendo é? assim, como a gente está falando sobre isso, como lidar com as crenças que acabam limitando a gente? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar consciência delas. Porque a gente tem a tendência de negar, né? A gente só reforça, mas a gente não toma consciência.
Então, o que que eu preciso? O primeiro passo é isso, trazer para a consciência. Trouxe para a consciência, eu preciso perguntar, quais são as frases que eu tenho repetido para mim constantemente? Querendo reforçar o que eu estou vivendo, né? Isso, de fato, é verdade do que eu estou fazendo? Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente mesmo? Então, são questões. Eu não mereço ser feliz. Então, assim, lista. O que que você vai fazer? Pega um papel e lista todas as frases que você vem repetindo para você constantemente. E depois você questiona cada uma delas. O quanto que eu não fui boa o suficiente? O quanto que eu não fui capaz o suficiente? O quanto eu não mereço ser feliz? Ou seja, você vai questionar. E o nosso cérebro precisa de questionamento, a nossa mente precisa de questionamentos para que a gente dê um salto. Sim. É Um fundamental. confronto, né? Isso, eu vou confrontar. Então, ao confrontar isso, na verdade, eu tô o quê? Tirando provas. Porque quando eu questiono se eu não sou boa o suficiente, eu preciso olhar para minha história. Quantas coisas você já fez e que você foi boa o suficiente? Quantas coisas você fez que, na verdade, que você merecia ser feliz? Sim. Então, você vai confrontando. Essa é uma coisa que é fundamental nesse processo para você lidar com isso. E praticar novos comportamentos. Se eu tenho medo de falar em público, o que que eu posso fazer? No meu trabalho, em pequenas reuniões, eu começo, né, a trazer Sim. algumas frases, algumas contribuições. Eu posso construir coisas, por exemplo, e treinar em casa, seja se a família permitir fazer isso com a família. Se não, você faz diante do espelho, faz com você mesmo. Uhum. Que é ótimo, porque você está se relacionando com você. Sim. Então, tudo são questões para que a gente possa o quê? Ir agindo diferente daquilo que a gente tem, do que a gente faz no nosso dia a dia. Sim. E com isso a gente vai melhorando cada vez mais, tá? Porque cada vez mais que você vai fazendo esses questionamentos, o quanto isso é verdade para mim, o quanto que isso é meu, porque muitas vezes você está repetindo crenças que não são suas. Vieram dos seus pais, ou vieram de professores, ou vieram de tios, ou vieram de avós, e que são deles. E você pode muito bem fazer exercício de devolver. Olha, eu agradeço, fulano, por você ter me trazido as suas inverdades. Mas agora eu tenho consciência sobre elas. E elas são suas. E aí, assim, a gente imagina uma caixa e diz assim, ó, eu estou te devolvendo. É. Esse legado eu não quero. Agora É. eu vou criar as minhas crenças. Eu te agradeço por você ter trazido e por eu ter trabalhado, mas agora eu crio a minha verdade daqui para frente. Sim. E quão bom, né? Se todo mundo pudesse enxergar isso, né? Porque tem alguns padrões da minha família que... sabe quando você tem aquela sensação de eu preciso quebrar isso? Uhum, Eu sei que é comigo mesmo, sim, sabe? E o peso é um peso muito gigantesco. é. É gigante. Se todo mundo pudesse parar para pensar, e eu tenho pensado muito nesses dias. Falei, não, eu não aceito. Eu não vou ser mais uma. Não quero viver essa vida, sabe? Coisas assim. Sabe, que nem na minha família tem muitas pessoas que foram negligentes com a saúde, foram negligentes com várias coisas, assim, né? E ao ponto de perder mesmo. Acabou a vida, não tem mais oportunidade. Acabou, já era. Já era. Tenho tios e tias que foram negligentes, total. Nossa. E eu vejo primas, eu vejo parentes, familiares fazendo a mesma coisa. E eu falo, meu Deus, não pode ser assim. Não aceitamos, sabe? Às vezes eu dou até uma animada lá no grupo, aí fico no vácuo, falo, poxa, tudo bem, gente. Agradeço a oportunidade. Mas aí, né, Karina, é legal o seguinte, que toda família vai ter o que a gente chama de um buscador. É, É aquele que ele tipo assim, eu olho essa história, eu até vejo, até aceito, mas eu não me conformo com ela e eu não me dobro a ela. sim, Eu reconheço, né? Sei que vocês têm uma história, mas eu vou buscar e vou fazer diferente. E aí você acaba depois, com as suas ações, com o seu jeito de ser, inspirando novas gerações. é, Né? Por exemplo, na minha família mesmo, eu fui a primeira a fazer faculdade.
Depois de mim vieram minhas primas, e aí foi vindo outros. E eu não ficava falando, eu só fazia. Uhum. Então, assim, pensa que a nossa mudança, a nossa transformação, ela vai o quê? Impactando. É a história da pedra na água, né? É. A pedra afunda e quando a gente olha na superfície, ela reverbera a distância. Então, a minha mudança, e isso pesquisas inclusive traz, é o seguinte: impacta no mínimo 6 pessoas que estão à minha volta. Então, pensa, esse 6 vai multiplicar por 36, a gente vai multiplicar 36 por 36. Então, nós temos uma grande responsabilidade no nosso mundo. A nossa transformação interna, ela nos ajuda e muito, não é? Porque isso vai nos beneficiar, mas a gente está beneficiando também o mundo, É fato. É fato. entendeu? Ai, que mensagem linda. Né? Ai, Cidinha, sendo assim, para a gente partir, né, para o final, qual mensagem você deixa para as pessoas com relação a tudo que a gente falou sobre crença limitante aqui? Bom, primeiro é o seguinte, as suas crenças podem estar bloqueando o oásis da sua vida. Então pensa, quais são as crenças que você tem hoje que estão te limitando? Aquilo que você ouviu no passado, aquilo não determina quem você é. Você pode e deve fazer diferente. Cabe você ser a protagonista ou protagonista da sua história, da sua vida. Ah, muito bom. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Fique aí ligadinho nos próximos episódios, cada vez mais conteúdos que vão tocar a sua vida, a sua alma, seu espírito, vão tocar seu pensamento para que você possa conduzir sua vida com muita serenidade, calmaria, paz e equilíbrio, tá bom? Muito obrigada, Cidinha, pela oportunidade mais uma vez. E aproveita e já compartilha esse conteúdo com algum amigo, alguma amiga, tá bom? Que precisa estimular a sua linha do pensamento, tá bom? Muito obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, compartilhem.